paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão providenciando um outro... Olha, gente, vocês já estão me cancelando, eu nem comecei a falar ainda. Estão providenciando um outro microfone, mas enquanto isso, eu quero dizer que é muito bom a gente estar aqui, e é muito bom, no meio de um feriado, saber que você veio para investir na sua família. Isso é só para os fortes, né? Glória a Deus. É meio caminho andado, gente, porque a Bíblia diz assim, que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. E a gente sabe que onde tem um coração duro, dá ruim. Mas quando dois resolvem investir no casamento, já é 50% do problema resolvido. Então, não sei como é que está o seu relacionamento. Às vezes você já está numa fase ótima do seu relacionamento. Mas que bom que você entendeu que não é porque está tudo bem que a gente não tem que cuidar da manutenção. E que o que está bom não pode melhorar. É claro que pode melhorar. O que está bom pode se tornar ainda melhor. Amém? E se você está numa fase difícil do seu casamento e vocês dois estão aqui, eu quero te encorajar. Metade do problema já foi vencido, porque os dois querem que haja conserto, que haja cura, que haja restauração. Os dois estão dispostos a batalhar para que esse casamento retome a primavera. Amém? Gente, eu e o João estamos gratos por estarmos aqui mais uma vez. E a gente, nessa pandemia, a gente gravou até um conteúdo para casais, o Casados e Felizes 2, um curso. E a gente percebeu que, infelizmente, por causa da pandemia, muitos casamentos se desfizeram. Foi por causa da pandemia, gente? Não. A crise revela o caráter. A crise traz à tona o que já existia, mas estava oculto. Quantas vezes a gente varre para debaixo do tapete um problema, não é verdade? E a gente pensa assim, não, está tudo bem. Você não quer lidar com algumas questões, você não conversa sobre algumas questões. E aí, quando você pensa que não, os dois foram obrigados a voltar para casa, ficar trancado dentro de casa. E aí você tem que encarar de frente a impaciência, a intolerância, vícios e uma série de outros problemas. E aí sim, é isso que faz o casamento chegar ao fim. E isso associado à dureza do coração do homem. E a gente começou a perceber que o divórcio... Obrigada. Que o divórcio cresceu dentro da igreja. Como assim o divórcio cresceu dentro da igreja? Se o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem, ele deveria ser um evento muito raro dentro da igreja. É ou não é? Mas é uma realidade? Não. Quem aí já conhece um casal que se divorciou? Dentro da igreja? Difícil, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu e o João. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os nossos irmãos? Vamos rastrear isso, porque eu não quero que aconteça com a gente. Pessoas que a gente respeita, pessoas que foram referenciais para a gente, de repente se envolveram num problema, numa confusão, num adultério e coisas semelhantes, e cada um foi para um lado. E o que a gente percebe, gente? O que a gente concluiu? Ouvindo pessoas em vários lugares diferentes, mas que no final das contas, a história é a mesma. Vocês são crentes, não? O povo não é crente. O povo frequenta a igreja. O pessoal gosta do grupo, da vibe, das músicas, dos eventos, do aconchego. Você entra numa igreja, você é bem tratado, do clima. Você chega na igreja, você é bem tratado.
né? Tem alguma coisa nova para ser oferecida para você? Vamos lá. Tem um Rafael com essa alegria dele falando. E aí o povo gosta. E vem para a igreja. E até aceita Jesus. Gente, será que é a gente que aceita Jesus mesmo, né? Como se Jesus fosse um produto. Aceita Jesus? Aceita. Aceita Jesus? Não, gente. É a gente que tem que vir desesperado, clamando, para que a graça dele, o amor dele nos envolva, nos cure e mude a direção da nossa vida. Mas hoje as pessoas, elas vêm para a igreja, mas não vêm para Jesus. Porque é impossível você se encontrar com Jesus e não entrar no caminho da santificação. A hipergraça pegou aí. Então, você vem para Jesus, entendeu? Você não precisa mudar nada. Jesus te ama do jeito que você é. E é verdade. Ele ama você do jeito que você é. Maltrapilho, miserável, pecador. Mas Ele não te deixa como você está. Essa que é a diferença. Quem entendeu a graça de Deus, nunca mais vai se chafurdar na lama do pecado. Mudou de estilo de vida, mudou de visão, mudou de direção. Então, para os casamentos darem certo, você tem que amar Jesus mais do que você ama o seu cônjuge. Se você amar Jesus de fato, o seu relacionamento com Deus vai moderar todos os seus outros relacionamentos. O casamento, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com o patrão, relacionamento com os empregados, relacionamento com os irmãos na igreja, com os amigos. O amor de Deus reorganiza todos os nossos outros afetos. Então nós evocamos para aquilo que Deus quer falar conosco hoje, o texto que está em 2 Pedro, capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos começar pelo 2. 2 Pedro 1, a partir do 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Muito bem, gente. Essa carta de Pedro está sendo enviada àqueles que já creem. Está sendo enviada à igreja. Ele começa a carta falando, se apresentando, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles
que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então Pedro está se dirigindo àqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Quem aí crê que Jesus é o Filho de Deus? Jesus veio religar, fazer reconciliação entre o Criador e a criatura. O que nós nunca poderíamos fazer por esforço próprio. E ele veio como Messias de Deus, o Messias que o povo judeu esperava pela promessa, mas que não se estendia, que não teria salvação só para os judeus, estenderia a todos os gentios. Paulo foi levantado um apóstolo aos gentios. Então Paulo, sendo judeu, foi pregar o evangelho de Jesus Cristo e apresentar o Messias, não apenas ao reduto dos judeus, mas a todo o mundo, a toda criatura. Exatamente como Jesus ordenou aos seus discípulos quando estava ascendendo ao céu. Ide, portanto, por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir do momento que nós entendemos que nós não podemos salvar a nós mesmos, nós não somos capazes de, obedecendo à lei, nos salvar a nós mesmos. A lei é o esforço do homem de salvar a si mesmo. A graça é a manifestação da salvação de Deus ao homem, não pelo mérito que ele tem, mas pela misericórdia e grande amor de Deus. É como se existisse um abismo e Jesus fosse a ponte. E você pode entrar através de Jesus de novo a ter um relacionamento com Deus Pai. Para aqueles que creem, é que Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a frase, todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a todos quanto receberam, ou seja, entenderam e aceitaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é desse conhecimento que o apóstolo Pedro está falando. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E no verso 3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, a gente estava andando na nossa vida, mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo o que prefere, fazendo o que acha certo até, fazendo o que acha legal, mas vivendo do nosso jeito. Aí você encontra com Jesus no meio do caminho. O que acontece? Você entende que Ele é o Filho de Deus, que você não pode salvar a si mesmo e que Ele veio para te reconectar com Deus e te dar uma vida em abundância. Ou seja, você parar de viver como um morto-vivo, um zumbi por aí, e aí você se converte. O que é conversão? Mudança de direção. Então você não vai mais para lá, você agora vai seguir a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. E você vai seguindo a Jesus. E à medida que você segue a Jesus, você diz não para você mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas como assim, Helena? Deus me fez com tantos talentos, tantos dons, como é que eu vou negar a mim mesmo? Nega o seu ego, nega a sua preferência, nega o seu eu, porque o eu só nos leva para o egoísmo, para o hedonismo, para a idolatria. O nosso eu sem Cristo, gente, comunicando, o nosso velho homem não morre afogado na água do batismo. A gente tem que brigar com ele todo dia. E subjugar o velho homem, os nossos antigos desejos. Por isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Sua cruz não é sua sogra. Sua cruz não é sua esposa. Sua cruz não é o problema. Sua cruz não é o filho longe do Evangelho. A sua cruz é quando a vontade de Deus atravessa a sua. Ela tem que prevalecer sobre a sua vontade. Então deixa que a vontade de Deus atravesse a sua. E siga-me. Aí, parou então. Então estou salvo agora, beleza, estou seguindo a Jesus, né, e tal. Pela fé, você é salvo pela graça.
mediante a fé. Então tá beleza, agora eu já estou salvo. Que o mundo queime lá fora. Jesus já pode voltar, porque eu já estou salvo, que o resto se lixe. Não. Não. Aqui o apóstolo Pedro foi bem claro. Nós recebemos tudo que a gente precisa para viver uma vida que faça diferença e a piedade. Ele nos deu grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou seja, a sua natureza vai sendo transformada de fé em fé, de glória em glória, à semelhança de Deus. Você é filho de Deus? Então agora você começa a parecer com o papai. As qualidades que se vê em Deus começam a ser cultivadas em você. O caráter de Jesus vai sendo plantado em você. O Espírito Santo, que passou a habitar você, quando você entendeu o sacrifício, aquele que te convenceu da justiça, do pecado e do juízo, quando você compreendeu, ele vive em você para te habilitar a viver de um outro jeito e para formar Cristo em você. Helena, eu já sei dessa história, Helena, eu sou crente, minha filha. Pois é, mas é bom a gente explicar, porque tem gente que esqueceu. Aí ele começa, no verso 5, por isso mesmo, empenhem-se. A tradução do João diz? Com diligência. Com diligência. Gente, é com esforço. Sabe a história da porta larga e da porta estreita? Você não precisa de fazer força para ir para a porta larga. Você não precisa de fazer força para ir com a multidão. Você não precisa de fazer força para ir na correnteza. Você solta o corpo, vai. Mas para você ir contra a correnteza, para você passar pelo caminho apertado, exige diligência, exige esforço. Empenho. E aí ele fala, empenhe-se. Para quê, Pedro? Para acrescentar a fé. Então, peraí, acrescentar a fé, mas não basta só a fé para ser salvo? Basta fé para você pôr o pé no caminho. Agora vai o resto do trajeto. E acrescenta a fé, a virtude. É igual no casamento. Você conheceu essa daí que está do seu lado, que te conheceu um pouco, e o nosso casamento aqui nessa terra, ele é praticamente igual a isso que a Helena está ilustrando aqui a partir desse texto. Porque quando você disse sim no altar, e você assinou no cartório, aí você pensa, agora eu me casei, então está pronto, está resolvido. A gente sabe que não é assim. Haja visto a questão dos divórcios que a Helena comentou aqui no início. Então, depois que se casam e que empenham a honra e a palavra, não acabou, ponto final, qualquer coisa que acontecer está valendo. O relacionamento e o conhecimento de um ao outro e a intenção de fazer acontecer, de fazer dar certo e de viver um pelo outro, procurando a felicidade do outro, tem que permanecer, porque senão não vai evoluir. Vão chegar as dificuldades, os problemas, as questões para resolver, e como que resolve? Se você parou ali na hora do sim. Então é um processo. Começou o casamento, e aquela história de que quanto mais tempo passa, melhor, né? É igual vinho, quanto mais antigo, quanto mais velho fica melhor. Isso é verdade se houver diligência, empenho, vontade, crescimento, busca por esse crescimento. Não é, meu bem? É, meu bem. E isso passa por conhecer e desenvolver a sua salvação como cristão, como está aqui em 1 Pedro. Então, acrescente à sua fé a virtude. Diga, virtude. Virtude. Virtude é excelência moral. Agora, existe um outro conceito sobre virtude que pode nos ajudar a entender como chegar nessa excelência moral e, consequentemente, isso vai influenciar no crescimento, no desenvolvimento do seu casamento. Virtude, formação no presente de um caráter que antecipa de modo adequado o estado futuro prometido. Então, deixa eu te explicar. Virtude é você viver e
entender algo no presente que vai fazer com que o seu caráter seja transformado, a ponto de que você, num futuro prometido, de repente perceba que formou determinada qualidade na sua vida. É como a nossa esperança, né? Nós vamos ter aquele, e o Senhor compara aquele grande momento como um casamento de Cristo com a noiva, né? Essa é a nossa esperança. Mas nós já podemos, ela não aconteceu ainda, mas nós já podemos viver hoje aqui de acordo com aquilo que nós esperamos. Muito bem, voltando para a virtude aqui. Então, no presente, você já antecipa esse caráter, porque quando chegar a hora, você já executa de uma forma natural. Isso é mais claramente demonstrado num filme, não sei se vocês assistiram, um filme chama O Milagre no Rio Hudson, conta uma história real. Quem lembra desse filme? Milagre no Rio Hudson. É uma história real, quem estrela o filme é o Tom Hanks, ele é um piloto de avião, história real. Piloto de avião comercial. Avião comercial. Ele decola do aeroporto de Newark, lá em New Jersey, perto de Nova York. E eu não sei qual é o destino do avião, mas logo quando ele decola, entram pássaros numa das turbinas, logo na decolagem. E rapidamente é identificado e a torre começa a comunicar com ele, porque não tem condição de seguir o voo, ele vai ter que arrumar uma forma de pousar. E aí, as pessoas que estão lá controlando o voo, o pessoal na torre, nos aeroportos, começam a comunicar com o piloto e com o copiloto. E já estabelece ali algumas alternativas, que seria seguir em frente e pousar no JFK, que é o aeroporto de Nova York, mais perto dali, retornar para pousar de volta no aeroporto de Newark, que é de onde ele saiu. São as duas opções que eles consideram. E eles não consideram nenhuma outra alternativa, porque a situação ali é um perigo iminente. Mas o piloto, rapidamente, isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, é o início do filme, e essa circunstância ela acontece em segundos. O que eu falei aqui já demorou mais do que o tempo que o piloto tinha para decidir o que fazer. E a decisão desse piloto é fazer uma conversão à esquerda e pousar no Rio Hudson. O Rio Hudson ele é um rio que atravessa Nova York. Ele decide, ele entende, ele compreende, ele consegue discernir que se ele seguisse para o JFK ou se ele voltasse para o aeroporto de Newark, não ia conseguir. Não daria tempo. Algum problema aconteceria, o avião ia cair, ia ser um desastre. Estava em área pública, né? Em área povoada. Então ele decide que a melhor forma é ele tentar pousar no Rio. E ele assume a responsabilidade e começa o procedimento para isso, contrariando a norma, contrariando a indicação, a direção, a orientação que ele estava recebendo. E ele vai, e ele consegue fazer o pouso na água, e ele fica no avião até que todos os passageiros e os tripulantes saiam, e no final da história todos se salvam. Apenas uma pessoa ficou ferida, que foi uma das comissárias, que evidentemente vocês devem imaginar que para fazer essa manobra teve muita turbulência, você pousar na água não é uma coisa simples. Então, como as comissárias todas são as únicas que ficam em pé até que todos se sentam, teve uma situação lá e ela bateu com a cabeça ou com o joelho em alguma das partes dentro da aeronave e se machucou levemente. Bom, esse é o resumo. O filme se desenrola a partir do acidente, da tomada de decisão do piloto, que é questionada. Mas todos se salvaram. Agora, vocês acham que aquele piloto, naquela manhã, quando ele saiu para o aeroporto para iniciar esse voo, que ele pensou assim: pode ser que entre um pássaro na turbina e eu tenha que tomar uma decisão de fazer um pouso forçado, então deixa eu pensar, se eu tiver em tal momento eu vou pousar no Rio Hudson. Vocês acham que ele acordou de manhã pensando nisso? Vocês acham que ele tinha a habilidade, que ele tinha alguma coisa dentro de si que lhe permitiu tomar a decisão mais acertada? Ele tinha algo que fez com que ele tomasse aquela decisão? Sim. Isso é virtude. Agora, vocês acham que ele adquiriu essa habilidade, essa condição de uma hora para outra? Vocês podem imaginar quanto tempo de estudo, de preparação, de treinamento, de análises pelos quais esse piloto passou?
E que tamanha foi a sua diligência, o seu empenho em chegar a ponto de conseguir tomar uma decisão dessas? Não é uma coisa simples. E ele não fazia isso na expectativa de que isso fosse acontecer, mas ele se preparou com esmero, com cuidado, como se naquele momento em que ele estava se preparando pudesse de repente acontecer e ele estaria pronto. É algo inesperado, mas para o qual ele estava preparado. Então é essa virtude que nós como cristãos temos que ter. Nós temos que com diligência procurarmos nos aproximar tanto de Deus, conhecer tanto o Senhor, nos enchermos tanto do Espírito, nos capacitarmos tanto para uma vida cristã, que na hora que a coisa ficar feia, que a coisa apertar, que você se vê numa situação de extrema dificuldade, que você tem que tomar uma decisão absurda, que não se imagina que um dia possamos tomar, você naturalmente vai tomar a decisão mais correta, porque você tem virtude. É isso. E isso vale para dentro do casamento, porque você conheceu essa pessoa aí o suficiente para dizer que quer passar o resto da vida com ela. Quer passar o resto da vida com ela, amém? Amém. Mas você não a conheceu totalmente quando você firmou isso no casamento. O conhecimento vai acontecendo. Mas se você se enche, acrescenta a sua fé, a sua decisão, a virtude, e trabalha para isso, na hora que o problema aparecer, você vai saber como agir. Se você se preparou no presente, para que tenha um caráter formado, para que lá no futuro você saiba como agir, mesmo sem mensurar isso daí. É isso que nós chamamos de virtude. Muito bem. E acrescente a virtude o conhecimento. O conhecer, no hebraico, é a palavra iada. E o termo semelhante, no grego, é gnosco. Os dois significam a mesma coisa. E o verbo iada, que significa conhecer, apresenta uma grande variedade de significados no hebraico bíblico. Iada e seus cognatos, né, têm a mesma origem. As palavras têm a mesma etimologia. Podem significar percepção sensorial. Então, como é que eu conheço alguma coisa? Por percepção sensorial. Eu posso não ter a visão, mas se eu pegar nesse copo, nessa taça, e eu apalpar essa taça, eu vou saber que é uma taça. Se eu vejo uma rosa, eu sei que é uma rosa. Então, conhecer pode ser por percepção sensorial, através dos seus 5 sentidos. O que eu escuto, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu cheiro. Às vezes você pode estar com o olho vendado. Se você cheirar pimenta, você sabe que é pimenta. Porque você conhece pimenta, ok? Então, pode ser por percepção sensorial, pode ser por apreensão intelectual, quando você se dedica a algum conteúdo e você vai estudar. Então, conhecimento vem pela apreensão intelectual. Você pode também ter conhecimento por posse de informação ou fatos que podem ser aprendidos. Por exemplo, se eu sei um ofício de cozinheira, eu vou ensinar para alguém o ofício de cozinheiro. Então, eu posso aprender a consertar um sapato, eu posso aprender a fazer um quibe, eu posso aprender com outra pessoa de acordo com o ofício dela. Conhecimento entra por isso também. A posse de informação ou fatos que podem ser aprendidos, eu já falei. Habilidade prática. Como é que eu conheço pela habilidade prática? Eu não sei nada sobre alguma coisa. Por exemplo, quando a gente começa a dirigir, você começa pela apreensão de informação ou fatos que podem ser aprendidos. Não é assim? Você começa a dirigir, alguém está te ensinando. Mas depois, a habilidade prática é que vai fazer de você um motorista. Você tem que pôr a mão no volante, você tem que aprender a usar a embreagem, você tem que desenvolver automatismo. Então, o conhecimento também vem pela habilidade prática e até intimidade física. Então, quando, por exemplo, esse verbo é usado, né, no Novo Testamento, quando fala, e José recebeu Maria por sua esposa, mas não a conheceu,
até que ela tivesse um filho e te colocasse o nome de Jesus. Ou seja, ele não teve o conhecimento dela, intimidade física com ela, até que ela desse à luz a Jesus. Ok? Então, o conhecimento pode ser cada um disso que eu falei com vocês, ou a reunião de todos eles juntos. E o que o apóstolo Pedro está nos orientando é que a gente deve trazer esse conhecimento acerca de Deus para a nossa vida prática. Então, eu preciso de conhecer Deus sensorialmente. Eu preciso de aprender intelectualmente. Eu preciso de aprender, de perceber Deus através da informação de fatos que podem ser aprendidos. Então, por exemplo, quando um pastor vem e te ensina alguma coisa, você está praticando isso. Da sua habilidade prática, não adianta. Tem coisas que você tem que viver com Deus. Para de procurar o profeta, gente. Entra no quarto, fecha a sua porta, vai conhecer Deus. E vai receber a palavra diretamente de Deus, o ensino diretamente de Deus. Quando Deus quer usar o profeta te encontra. Para de fazer dos profetas pai de santo. Fazer consulta, levar passe do profeta. Tá, gente? Deus te encontra quando Ele quer te falar pela profecia. Mas a maior profecia de todas é a palavra. Amém. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer saber como é que Deus pensa? Lê a Bíblia. Quer direção? Lê a Bíblia. Ok? Então, apreender Deus. E tudo isso aqui, gente, a gente desenvolve. A gente conhece a Deus pela palavra. Então, vamos passo a passo, né? Percepção sensorial. Ou você vai ler, ou você vai ouvir. Apreensão intelectual. Você tem que estudar. Você tem que ir no fundo da questão. Você tem que ler e ler de novo e ler de novo. Não entendeu alguma coisa? Vai no dicionário bíblico. Apreensão intelectual. Você precisa da percepção sensorial, da apreensão intelectual e posse de informação ou fatos que podem ser aprendidos. Eu levo a turma para Israel, uma vez por ano pelo menos. Aí quando chega lá, eles entendem por que Jesus fala, vamos para outra margem. Porque o mar da Galileia não é um mar, é um lago. Então, tem coisas que podem ser aprendidas. Ah, eu vou entender como é que essa comida aqui que Jesus comia. Como é que era o pão tal. Como é que era essa geografia. Como é que era o tal do Monte das Oliveiras. Você vai aprendendo com os fatos da vida. Habilidade prática. Você começa a orar e a ver o resultado da oração. Você começa a buscar e ter respostas de Deus na sua vida prática. Ter direção, ter estratégia, pedir perdão e ser capacitado a perdoar. E intimidade. No caso, aqui, é intimidade física. Mas dá para ter intimidade física com Deus? Deus é Espírito. E nós temos um novo Espírito pela redenção. Então, tem coisas que você experimenta em Deus. Alegrias, prazeres, que só Deus pode te dar. Podemos ser cheios do Espírito. Podemos ser cheios do Espírito. Então, por isso que o apóstolo Pedro está falando, acrescenta a virtude, o conhecimento. Como é que está o conhecimento de Deus aí na sua vida? E ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ah, Senhor. Ou autocontrole. A gente já ouviu uma vez um missionário dizendo no Brasil, ele não falava muito bem o português, mas ele chamou domínio próprio de demônio próprio. E outro pegou essa brincadeira e falou assim, olha, o crente que não desenvolve domínio próprio, pode desenvolver um demônio próprio. Misericórdia. Mas domínio próprio, autocontrole, quem desenvolve isso é aquele que consegue dominar os seus impulsos, controla seus atos e suas emoções. Controla seus atos e suas emoções. Uma coisa fácil para a gente fazer, não é? Todo mundo aqui já é suficientemente maduro e tem o domínio próprio desenvolvido, que controla seus atos e suas emoções em qualquer situação, inclusive no casamento, não é? Vocês não conseguem? Mas vocês precisam buscar. Amém? Controlar os atos e as emoções. Lembrando que o domínio próprio é fruto do... Então, nós também.
São dia. várias as áreas em que a gente precisa, então, Aperfeiçoar. desenvolver, aperfeiçoar o domínio próprio, acrescentando-o ao conhecimento. Provérbios 10, 19, não precisa abrir, diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua é sensato. Isso é domínio próprio, não é? Então, o casamento é um lugar onde nós temos a possibilidade de exercer o domínio próprio, controlando a nossa língua, pensando nas questões das palavras. Eu não vou aqui tirar onda, né, sobre as meninas, porque elas têm muito mais palavras do que nós homens, né? Não vou fazer isso, mas eu vou me deter ao tipo de palavras, porque as palavras, quando elas são ditas na hora da ira, na hora da raiva, na hora da decepção, na hora da confusão, na hora do fogo pegando, elas têm o poder de ferir muito. E quem você tem mais chance de ferir é aquele que está mais próximo de você. Seu marido é sua esposa. Então, que vocês tenham a consciência de que as palavras, quando forem ser ditas, elas têm que ser bem ditas, bem colocadas, no momento certo. Se está dando um problema e está no calor da confusão e do conflito e da discussão, porque casamento acontece em situações que a gente vai discutir, que a gente vai se desentender, que a gente vai discordar, que provavelmente um vai magoar o outro. E o calor dessa situação não é o momento de você dizer, às vezes, o que você pensa. Não é verdade? Tem muita gente que diz assim, quando você está raiva, aí que você diz a verdade, você solta aquilo que você pensa de verdade. Não é por causa, não é porque estava omitindo ou porque aquilo não seria verdade, é por causa da raiva. Então você tem que escolher, as palavras têm que ser ditas se tem algum problema. Se você tem algum problema e pensa alguma coisa que é algo que precisa ser dito e resolvido, tem que ser dito, só não pode ser dito no momento errado e com as palavras erradas. E é o domínio próprio que vai fazer com que você chegue nesse lugar. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o corpo de maneira santa e honrosa. Essa também é uma área que nós precisamos ter domínio próprio, porque nós continuamos sentindo, nossos hormônios continuam funcionando, mas a nossa consciência tem que estar prevalecendo. Então, agora, por exemplo, estávamos vindo para cá, e nós viemos com a pastora Débora, e passamos numa rua escura, e de repente tinham duas mulheres subindo a calçada, praticamente sem roupa. E a pastora Débora disse, desculpa gente, isso aqui é porque o local aqui é um local de ponto de prostituição. Eu não tive como não ver, eu vi. Agora, eu vi, e num segundo momento, e a partir do momento que eu vi, eu posso escolher continuar vendo, observando, analisando e de repente alimentando alguma coisa que faz parte talvez da consistência masculina, e eu posso simplesmente desviar o meu olhar. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali pode entrar no meu pensamento. Então a gente sempre tem, a gente pode não evitar uma primeira situação, mas a gente tem a opção de escolher não prosseguir. E isso é domínio próprio. É esse cuidado que está abordando em Tessalonicenses. Então, hoje em dia, infelizmente, uma das maiores causas de problemas no casamento, e às vezes chega ao divórcio, é a pornografia. Se você tem problema ou tem algum tipo de fraqueza que o leva a, inconscientemente até, desejar consumir pornografia, está na hora de você tomar uma posição. E não se permitir estar em situações em que você vai ser tentado a isso. Pasmem, gente, a pornografia hoje em dia cresce tanto, inclusive entre as mulheres. Então faz sentido nós estarmos falando aqui para casais, porque tem crescido o consumo de pornografia no meio das mulheres. Então é algo que nós temos que combater no nosso coração, e se você, por qualquer circunstância, já identificou que tem essa fraqueza, evite situações que você vai ser tentado ou tentada a estar ali consumindo pornografia, porque não tem nada de bom que isso pode trazer. Eu já vi gente dizendo e orientando casais,
dizendo aqui, ó, se a sua vida sexual não está muito legal, começa a assistir alguma pornografia para ver se apimenta. Misericórdia, isso é um conselho do inferno. É o mesmo conselho do traficante. É só um baseado, vai te relaxar. É a mesma coisa. A pornografia vicia, ela muda a nossa programação cerebral. A maneira como você vivencia o sexo depois de se tornar viciado em pornografia, você consome o outro. Você faz do outro um objeto inanimado. E por um tempo você consegue levar isso dentro do seu casamento. Daqui a pouco o casamento não te satisfaz mais. E você precisa de outros parceiros, quando você não precisa de sexo grupal, e é um buraco que só vai ficando mais fundo. Não brinca com pornografia, não é para apimentar o casamento. É a mesma proposta do baseado. Começa leve e depois deturpa completamente a maneira como você vê o seu parceiro. É uma traição virtual, além de trazer uma série de demônios, mas eu não estou nem tacando, não vou nem mencionar a questão espiritual. É uma forma, uma reprogramação cerebral, que pode desaguar em disfunções como pedofilia, sexo com animais. Então, não menospreze o poder de destruição que a pornografia tem. Se você está com problemas com a pornografia, procure ajuda. Então, cada um saiba dominar, controlar o próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Amém? Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Domínio próprio. Ninguém aqui está isento de ficar irado, aborrecido, irritado. Isso pode acontecer. Mas o que você vai fazer após isso? Dominar a sua ira ou vai dar vazão a ela? Você pode irar, mas você não pode pecar. Desenvolva o domínio próprio, que você vai... É a carne militando contra o espírito o tempo inteiro, né? Você pode ficar irado, vai acontecer, você vai ficar, mas se você desenvolveu essa característica do domínio próprio, você consegue irar-se, não pecar e apaziguar antes que o sol se ponha. Ou seja, ali, antes de terminar a questão, você procurar o momento certo de resolver aquele conflito. E ao domínio próprio, a perseverança. O que é perseverança? Persistir. Ser constante, permanecer, continuar, ficar. Isso é perseverança. E, gente, nós precisamos de acrescentar na nossa listinha aí, a nossa fé, a perseverança. Meu Deus, como nós desistimos no meio do caminho. Como nós não permanecemos na fidelidade, na promessa, na palavra, na constância. Gente, enquanto Deus está, Ele tem promessas para a gente, mas enquanto nós ainda não alcançamos aquilo, o estágio que Deus nos prometeu, não significa que Ele não está fazendo nada. Muitas vezes Ele está forjando você na espera. Ele está aprimorando você na espera. Quantas vezes nós, como pais, se a gente dá tudo para o nosso filho, na hora que ele quer, ele fica estragado, mimado, sem resiliência, sem resistência, não dá conta na vida. Na prática é a mesma coisa. Na nossa prática no relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Persevera, permaneça, mesmo quando não estiver favorável. Hoje as pessoas encaram a igreja como uma farmácia, uma padaria. Deixa eu ver, tem um produto que eu quero, louvor é bom, tem parede de preto, é bom. Ah, tem um pessoal que filma, que bom. Tem uma mídia assim legal, tem evento, bom. Não tem não? Tchau. Vou caçar outra igreja. Ah, não, minha igreja está dando muito trabalho, o povo é muito problemático, o povo é muito chato. Não, vou para outra igreja. Não, gente. A igreja, nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja, nós contribuímos com a igreja. Não apenas com nossos dízimos e ofertas, mas com a pessoa, com o cristão que nós somos. Então, você percebeu alguém triste na igreja? Você é membro dessa igreja. Alguém entrou pela porta, está triste? Você percebeu. Aí fala, nossa, o pessoal da conciliação não está vendo. Nossa, o pastor não está vendo. Nossa, os diáconos, ninguém vai fazer nada. Você está vendo, vai lá e faz.
A gente tem que parar de esperar do pastor, esperar do diácono. Vai lá, crente. Jesus está em você também. Vai lá resolver a parada. Aí você quer, não, vamos lá. Pastor vai pôr a mão na minha cabeça, vai expulsar os demônios. Não, gente, tem coisa que cabe a gente fazer. Tá difícil? Fica firme aí, permaneça aí, aprende aí, transforma aí, faz ficar cheiroso, faz ficar gostoso, faz ficar bonito de novo. E isso tem que ter o empenho dos dois. Tá ruim o casamento, nossa, era tão bom o casamento, o que aconteceu? Agora tá tão difícil, ela tá tão chata. Você quer uma mulher mais boazinha? Planta o que você quer colher. Começa a agradar ela, começa a falar, você é linda, você é preciosa, vem cá, deixa eu orar por você, meu bem, está estressada, está cansada, vem cá, vamos orar junto, sabe, planta o que você quer colher, permaneça. Quando ela era novinha, tinha aquela cinturinha, né, você ficava toda assanhada, agora ela ampliou o seu patrimônio em 20 quilos, e você está achando ruim? Está achando ruim por quê? Foi porque gerou seus filhos. E outra, a gente muda. Você também está essa teteia, mas não. A gente envelhece. O amor não está preso à atração física, não. É claro, a gente pode melhorar. Lógico, a gente tem que manter, cultivar. Claro, mas eu acho engraçado como é cobrado. Agora eu vou me colocar na reivindicação aqui. O cara fica careca, barrigudo. Um chega pro outro e brinca. Fulano, você tá barrigudo, cara. O que é isso? A Helena tá cuidando bem de você, Jalôs. Olha essa pança. Eles falam assim, mas são amigos. Eu falo assim, você, o que aconteceu com o telhado? Saiu? O vento levou. E aí, aquela zoeira. Mas para homem é tudo zoeira. Você tá velho, cara, cabelo branco. Mas tudo zoeira. Mas mulher não é assim. Nossa, você viu a mulher de fulano? Tá acabada, cara. Você também ficou velho, meu filho. Persevera. Você quer ela bonita? Investe. Manda ela pro spa. Entendeu? Paga o salão para ela. Investe. Investe. Sabe aquela história? Sua esposa, qual vinha fecunda no recesso do seu lar? Pois é, gente, a vinha, você quer provar as uva doce, né? Mas tem que afastar as pragas. Tem que cultivar, colocar adubo, proteger do sol ardente, né? Você quer só provar das uvas doce. Vai cultivar bem a sua videira. Sua mulher está feia, meu filho, a culpa é sua. Não tem mulher feia, tem mulher maltratada. Persevera aí, varão. Persevera. E, gente, dentro dessa questão de perseverança, honra os seus votos, cara. Honra os seus votos. Você prometeu diante de Deus. A cerimônia de casamento, gente, não é sobre vestidos e festas. A gente tem que ensinar os nossos filhos. Nós casamos 2 filhos. E nós falamos para ele, olha, chama Jesus para o seu casamento. Porque se Jesus não vier no seu casamento, é só mais uma festinha. Daí 7 meses vocês estão querendo largar um ao outro. Chama Jesus para oficiar. Vai fazer a promessa diante dele. Tem um temor de Deus. Cerimônia religiosa não é para fazer festa e ostentar. Cerimônia religiosa é selar sua aliança diante do Cordeiro de Deus. E a minha oração como mãe era essa: Jesus, vem no casamento. Vem no casamento, Jesus, porque se o Senhor não vier no casamento, todo o nosso esforço, todo investimento, roupa bonita, não vale nada, Jesus. Como o Senhor foi em Caná da Galileia, vem no casamento. E ele foi, nos 2. Isso dá o peso da responsabilidade. Um dia você fez um voto diante de Deus, de que amar e respeitar até que a morte separe. Persevera. Honra. Já não tem mais homens com palavra. E eu quero te dizer, mulheres com palavra, homens com palavra, casamento não é só sobre nós 2. Casamento é sobre a nova geração. Eu tenho que ser uma referência para os meus filhos. Os meus filhos têm que olhar para o meu casamento e do pai deles e falar:
Esses dois honraram os votos, esses dois foram leais um com o outro, os dois amam um ao outro, os dois cultivam o amor. A maior vitória da minha vida, eu tenho muitas lutas, gente, muitas lutas com os meus filhos, mas a maior vitória da minha vida foi o dia que o Miguel falou: mãe, era dezembro de 2018, ele falou assim: mãe, eu decidi que eu vou casar com a Thaís. Que lindo, filho. É mesmo? Ela é a mulher da sua vida? É, mãe. Que bom. Quando que vai ser? 2020, 2021? Não, mãe, maio do ano que vem. O quê? Miguel, falta 5 meses para maio. Pois é, mãe, eu quero sua bênção do papai. Miguel, você tem 22 anos, meu filho. Ele falou assim: pois é. Não, 21, né? Ele tinha 21. Você tem 21 anos. Ele falou assim: pois é. Por isso que eu preciso da sua bênção, da sua oração. Você não tem nada, meu filho. Pois é, mãe, por isso que eu preciso da sua bênção, da sua oração. Aí eu falei assim: meu filho, você tem 21 anos. Ele falou assim: meu pai tinha 19 quando casou. Aí eu falei assim: então agora você arrumou confusão para você. Porque se for para você ser homem, igual o seu pai, pode casar. Ele falou assim: eu tive um ótimo exemplo. Ganhei a vida. Eu disse: Miguel, essa palavra é poderosa. Honra essa palavra. Cuida da Thaís. Se você quer cuidar, proteger e honrar até o seu último fôlego de vida, e eu vou estar aqui para te cobrar, meu filho. Aí você pode casar. E eles estão com 3 anos de casado e estão indo muito bem, pela graça e misericórdia de Deus. Persevera, seja constante, permaneça, continue, fique. E é muito bonitinho ver como que o Miguel já melhorou em muitas coisas. E aí eu me lembro também que, olhando para a minha vida, né, como que eu melhorei em muitas coisas depois que eu me casei com a Helena. É uma bênção, você tem que aproveitar. Mas a perseverança, você deve acrescentar a piedade. Piedade é devoção, amor pelas coisas de Deus, misericórdia, compaixão pelo sofrimento alheio. Hoje em dia, nós vivemos um tempo em que, em qualquer lugar que você vai, o que vai ser estimulado para que você desenvolva é egoísmo, só o que você quer que vale, só a sua opinião que vale, tudo é centrado no eu. Hedonismo, eu não quero nada que me dê trabalho, que me incomode, se me incomodou eu descarto. E egocentrismo, tudo gira em torno das minhas opiniões, dos meus objetivos, da minha vontade. Não tem como você ser piedoso se você é egoísta, hedonista, egocentrista, ou se deixa levar pelas questões da nossa sociedade contemporânea que vão estimular isso daí na sua vida. O piedoso, ele se compadece dos problemas alheios. E infelizmente a gente vê hoje em dia casais que o marido não está absolutamente nem aí para as questões da esposa. A esposa não está nem aí para os problemas e as dificuldades do marido. Os dois não estão nem aí para a educação e criação dos filhos, porque pensam que a própria carreira ou os objetivos pessoais são mais importantes. Então, sem a piedade no casamento, não vai funcionar. E quando a gente diz piedade, é devoção, amor, misericórdia, compaixão, está centrado no outro. Aí, a gente tem que tomar cuidado, porque existe também a falsa piedade. Né? Deixa eu tentar bater o cartão aqui, dar uma impressão, fazer uma meia sola, ficar bem na fita, só para pensar que está tudo bem. E nisso, às vezes, marido e mulheres e esposas omitem situações uns dos outros, um do outro, e simulam uma falsa piedade. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas,
Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. É a falsa piedade. Só quer fazer parecer, mas na verdade, no fundo, não é tudo aquilo que foi citado antes. Então, seja verdadeiro com sua esposa, seja verdadeira com a sua esposa. Você demonstra ser piedoso e piedosa um com o outro, até quando você revela um pecado. Porque ela é a pessoa que pode te ajudar, tirando Deus da equação, a pessoa que mais tem condição de te ajudar a superar um pecado é a sua esposa. E a pessoa que tem mais condição de ajudar você, mulher, de superar um pecado é o seu marido. Pelo menos deveria ser assim. E se você só pensa em si, você vai falar assim: eu não posso revelar esse pecado para ela, porque o que ela vai pensar de mim? Falsa piedade. Então, que a gente tenha a coragem de pensarmos com compaixão nas outras pessoas, inclusive no nosso cônjuge, ainda que isso signifique ficar vermelho ali por um tempo. Mas como o pastor Márcio diz, é melhor você ficar vermelho por algum tempo do que amarelo para o resto da vida. Muitas vezes, ainda dentro desse tema da piedade, nós somos tão misericordiosos com outros, mas não temos misericórdia do nosso cônjuge. Usamos palavras cruéis, ofensas. Somos insensíveis à necessidade dos nossos cônjuges. Desprezamos o nosso cônjuge. Amaldiçoamos com palavras o nosso cônjuge. Um bom lugar para você começar a ser crente de verdade é dentro de casa. Porque a gente colocar a máscara para parecer para os que são de fora é o que a maioria faz. Mas o Senhor está chamando os santos a se santificarem mais ainda. Nós já estamos vivendo aquele tempo de que o imundo vai se sujar ainda mais. E o santo vai buscar mais santificação. E a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? União, irmandade, afeto de irmão para irmão, boa relação que se desenvolve para sentimento de afeto como os próprios irmãos de sangue. Uma característica de irmão, de sangue. Todo mundo, você pode falar mal dele, você pode bater nele, mas o de fora não. É ou não é? Se alguém vier falar mal do seu irmão com você, se você tem uma relação saudável com seu irmão, se você foi ensinado desde pequeno a respeitar as relações familiares, por mais diferença que você tenha com seu irmão, por mais que você dispute com ele em algum lugar, se vem alguém bater no seu irmão ou falar mal do seu irmão, o tempo fecha, é ou não é? E é por isso que nós temos que desenvolver isso dentro da igreja. Eu fico vendo os irmãos no Facebook, no Instagram, metralhando outro irmão. Tem nada de irmandade isso. Você pode não concordar com o seu irmão, mas você não vai expor a nudez dele, principalmente com o ímpio. Você vai lavar sua roupa? Vai lavar a roupa suja dentro de casa. Seja homem, confronta o seu irmão, fala: meu irmão, o que é isso que você está ensinando? Que doutrina esquisita é essa? Confronta ele em amor. Seja homem, encara a situação, manda um direct para ele, ao invés de ficar expondo. Certas pessoas estão fazendo isso e fazendo aquilo. Isso não é irmandade. E isso acontece também no casamento. Você já viu o cônjuge falando mal um do outro? Fala mal do seu cônjuge, não, foi você que escolheu. Irmão a gente não escolhe, mas cônjuge a gente escolhe. Ou alguém que casou com uma arma na cabeça? Alguém aqui casou com a arma na cabeça? Na delegacia? Hein? Alguém? Não, né? Então você escolheu. Você escolheu. Olha para essa pessoa que você está sentado com ela aí, seu cônjuge. Foi você que escolheu esse pacotinho. Então agora chupa essa manga. Resolve essa situação, encara o problema,
Conversa, busca de Deus graça e resolve. Porque um dia você se encantou por estes olhos. Um dia você bateu o olho e falou, uau, que gata. Uau. Ai, quando ele chega perto, meu coração dispara. Agora, eu sei que dispara nele, né? Misericórdia. Então, em nome de Jesus, lembra que o seu cônjuge, depois que essa vida passar, ou se Jesus voltar, não se casam, não se dão em casamento, é seu irmão, é sua irmã. Nós somos unidos por algo maior ainda do que o nosso casamento. Gente, que coisa doida isso. O amor de Deus nos fez irmãos. Essa pessoa que está do seu lado é filho de Deus, é filha de Deus, comprada por um preço. A gente nunca vai saber. Então respeita, defende, não exponha a nudez do seu cônjuge. Para de contar para as amigas as falhas do seu marido, para de contar para os amigos as falhas da sua mulher. Tem casal que eu fico com vergonha, eu fico constrangida. É porque fulano faz isso, faz aquilo outro. Quando a gente casou não era assim. Vai falar com ele. Ou então vai procurar um conselheiro e vai fazer um aconselhamento. Mas não sai contando para os amigos e para os irmãos da igreja as falhas do seu cônjuge, não. A palavra de Deus diz assim que o amor cobre multidão de pecados. Você não expõe a fragilidade do outro, a imperfeição do outro, aquilo que o outro não dá conta. A não ser que seja para promover cura com a pessoa certa, num lugar íntimo, fechado, com o consentimento do outro, para que ambos cheguem a um senso comum e melhorem esse casamento. Então desenvolve a fraternidade no corpo de Cristo e dentro da sua casa. Lembre-se que o primeiro sinônimo aqui é união. União, é uma só carne. Lá em Efésios fala, cuida da sua mulher como se fosse a sua própria carne. Você não alimenta a sua carne? Você não cuida do seu próprio corpo? Então cuida da sua mulher, como você cuida da sua carne. Cuida do seu marido, minha linda. Respeita o seu marido. E a fraternidade acrescente o amor. A palavra nos diz das 3 virtudes, né? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor, ele reúne todas as características que já foram citadas. Quem ama, busca excelência moral. Quem ama, quer conhecer a pessoa. Quem ama, busca controlar os seus atos e suas emoções. Quem ama permanece, mesmo nas dificuldades. Quem ama se importa com o outro. Quem ama defende os que são da família. Mas amar ainda é um pouco mais do que isso. A palavra diz em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Amar a Deus é obedecê-lo. E o que isso tem a ver com casamento? Quem tem os meus mandamentos, ou seja, sabe, conhece, tem consciência, não tem dúvida dos mandamentos, e os obedece, esse ama Deus. E se nós amamos a Deus, isso vai transbordar e refletir no nosso casamento, na vida do marido e da mulher. E a gente pode mostrar isso de uma forma muito simples. Imagine um triângulo aqui. Então, um vértice desse triângulo é Helena. Outro vértice desse triângulo sou eu. E no terceiro vértice desse triângulo está o Senhor, está Deus. Então, eu e Helena, quanto mais a gente amar e obedecer a Deus, mais a gente vai se aproximar de Deus. E o que vai acontecer com nós dois? A gente se aproxima um do outro também. Então que vocês desenvolvam esse amor intenso e verdadeiro pelo Senhor, que vocês também vão estar se aproximando enquanto marido e mulher. É importante nós sermos crentes no casamento.
não com as camisetas, não com as canções, não com a frequência na casa do Senhor apenas. Mas nós precisamos nos devotar ao Senhor, porque uma vez que o nosso relacionamento com Ele estiver estabelecido pelo diálogo, eu falo com Deus através da oração, eu ouço a Deus através da sua palavra. Se eu sou constante nesse diálogo, e se eu busco conhecer a Deus pelos meus sentidos, pela minha apreensão intelectual, aprendendo enquanto caminho com outras pessoas que temem ao Senhor, inevitavelmente, isso vai transbordar em todos os meus outros relacionamentos. Se o meu relacionamento com Deus está alinhado, está fortalecido, isso vai transbordar em obediência. E que se eu obedeço a Deus, eu cumpro os seus propósitos e os seus estatutos. E se eu cumpro os estatutos do Senhor, eu perdoo, eu ando a segunda milha, eu dou a túnica e também a capa, eu não trato a esposa com amargura, porque as minhas orações não serão ouvidas, eu permaneço, eu cumpro os meus votos, eu amo, eu estendo misericórdia e piedade, eu colaboro, eu sirvo como ao Senhor. Então, se eu vou fritar um ovo, se eu vou limpar a casa, eu estou fazendo para abençoar minha família, mas com a minha consciência de que eu estou agradando a Deus. Amém. Muda tudo, gente. Muda tudo. Então, a síntese e o resumo da obra. O problema que você está enfrentando no seu casamento é porque você precisa se santificar mais. Você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus e acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor, que cobre multidão de pecados. Às vezes a gente podia ter aqui uma palestra dizendo como esquentar a sua relação em 5 passos. E você faz um esforço, dura por um tempo e depois vira fumaça. E a impaciência volta, a intolerância volta, as palavras rudes voltam, a falta de misericórdia volta. Gente, para a gente ser feliz, até no nosso envolvimento sexual, nós precisamos de amar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Porque até dessa área o Senhor cuida. Até dessa área o Senhor cuida, quando a gente caminha em obediência diante dEle. Feche os seus olhos. Segura a mão do seu cônjuge. E segurando a mão do seu cônjuge, eu queria que você se lembrasse do dia que vocês se conheceram. O dia que vocês resolveram ficar juntos. Se casar, se aliançar, se aliar. Talvez quando vocês tomaram essa decisão, Jesus ainda não tinha entrado na história de vocês. Então vocês podem ter cometido tantos erros, tantos equívocos, talvez um golpe, uma dor, trouxe você ao altar do Senhor. Talvez você já está no seu segundo relacionamento, talvez justamente pela ruptura do primeiro, você veio a Cristo. Eu não sei qual que é a sua história, mas eu sei que agora, esse dia, hoje, essa aí é sua esposa, esse aí é seu marido. E você fez uma aliança com essa pessoa, diante de Deus. Mas está tentando, muitas vezes, está tentando melhorar esse casamento no seu próprio esforço apenas. Sim, nós vamos empreender esforço, como o texto de Pedro nos disse. Empenhe-se com diligência. Mas o empenho primeiro é para conhecer Deus. O empenho primeiro é para acrescentar a fé, a virtude e todos os outros passos que a gente já falou aqui. É caminhar com Deus. E tem que ter um empenho para caminhar com Deus, porque a gente não quer saber de ler a Bíblia, não. A gente prefere ver um filminho no Netflix.
A gente fala, não tenho tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para as redes sociais. Você tem tempo para o seu trabalho. Não tem dinheiro que você ganhe no mundo que compense uma família destroçada. Então, invista tempo na sua família. Amém. E quando você cuida da saúde do seu casamento, o efeito colateral é que os primeiros atingidos com a saúde do seu casamento são seus filhos. Amém. O equilíbrio emocional dos nossos filhos depende da saúde do nosso casamento. Sim. O nosso casamento deve ser uma antecipação daquele que está para se manifestar. O noivo bendito e amado que nós aguardamos, que vem buscar a sua noiva pura, imaculada. Nossa vida, nosso casamento devia ser uma luzinha apontando para o grande casamento. O nosso casamento não é só sobre a nossa felicidade pessoal, mas é para a glória de Deus na terra. O nosso casamento não é só sobre nós dois, o nosso casamento é sobre a construção dos valores da próxima geração. O que a gente está vendo hoje nos nossos jovens é apenas o efeito colateral de famílias dilaceradas por casamentos tortos, pais agressivos, insensíveis, opacos, homens opacos, sem autoridade, ou autoritários e abusivos, mulheres mandonas, indiferentes, alheias às questões da casa e da família, porque a mulher poderosa tem que conquistar lá fora. Estão pilotando avião enquanto os filhos estão se matando e se mutilando. Porque o padrão desse mundo é o Deus desse século. Qual é o nosso padrão? É o Senhor, é o coração do Senhor que nós estamos perseguindo. Amém. Que Deus nos ajude. Amém, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Amém, Jesus. Obrigada porque a tua palavra nos exorta, nos confronta. Às vezes é tão difícil, Deus, ouvir a verdade, mas a promessa é que a verdade vai nos libertar. Aleluia. Que seja assim nessa noite, Deus. Alcança o coração aqui de cada esposa, de cada marido. Converte o coração do esposo à sua esposa, e da esposa ao seu esposo, e de ambos ao Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, que a gente seja crente da porta para dentro. Que a gente seja verdadeiro da porta para dentro. Que o nosso lar seja um altar de adoração ao Senhor. Que as palavras ditas sejam palavras de encorajamento, palavras que curam, palavras que levantam, que intercedem, que oram, que invocam o teu nome, Senhor. Que as nossas atitudes glorifiquem e honrem ao Senhor em todas as coisas. Que o ambiente do nosso lar seja um ambiente onde o teu Espírito Santo governe nossas atitudes, nossas escolhas. Ó Deus, que o entretenimento não seja o mote da nossa família, mas que a tua presença seja. Amém, Senhor. Ó Deus, quantas famílias estão varrendo os problemas para debaixo do tapete, ou cobrindo os problemas com band-aid. Entretenimento, filmes, cineminha. Deus, que essas coisas venham em segundo plano. Que a tua presença encha os nossos lares. Em nome de Jesus. Que a tua presença nos aproxime uns dos outros. Em nome de Jesus. Incline o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Faz essa obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus. E que a escolha que um dia a gente fez, que a decisão que a gente tomou de te seguir, dê os seus frutos primeiramente dentro da nossa própria casa. Que a nossa casa seja como uma luz acesa no meio da escuridão. Que o nosso lar seja lugar de refrigério e de paz. Que o nosso casamento seja cheio de delícias que a sua obediência nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.